Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Te dou graças, ó Pai, eu te honro, eu glorifico a Ti, Tu és santo, Deus de poder, Pai. Dá-nos Tua palavra, dá-nos Teu caminho, dá-nos, ó Deus, Teu coração, pulsar do Teu coração nesta noite, Pai. Em o nome de Jesus, Deus. Toma as nossas vidas, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, tive uma experiência com esse texto essa semana, pensei demais nesse texto. Eu li, reli, praticamente sei ele de cor, e aí nessas idas e vindas eu pensava e repensava. Eu quero compartilhar com vocês algumas conclusões, alguns choques, fiquei chocado com algumas coisas, estarrecido, sou só um, quase deu uma esquizofrenia, Aline? Mas eu comigo mesmo fiquei estarrecido em alguns momentos, mas vamos lá. Eu queria pensar sobre o ponto de vista de salvos para viver na luz. Esse é o tema que vai passar aí embaixo, se o tio Fábio der conta de colocar. Salvos para viver na luz. E essa história começa assim, Thalita. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Grande novidade. Constantemente ele ia para os montes, estou num plural sem noção hoje. Constantemente ele ia para o Monte das Oliveiras, Mas nesse dia, nesse momento especificamente, há um encontro espetacular. Um triplo encontro. Encontra-se 3 segmentos de seres. E esse encontro foi o motivo do meu pensar. E o verso 2, então, diz assim, nesse encontro. E pela manhã cedo, tornou para o templo, quem? Jesus Cristo. E todo o povo vinha ter com ele, aquele alvoroço à sua volta, o seguindo, e todo o povo ia onde ele ia. Era assim nos dias de Jesus, depois que ele começou a operar os seus milagres. E assentando-se, ele os ensinava. O que era peculiar de Jesus Cristo. Eu tinha uma professora velha, acho que ela até morreu, Dorothy Dellotte, era uma americana que foi minha professora de educação cristã de escola bíblica dominical, e ela sempre dizia que Jesus Cristo, ele era mestre por excelência. Quando ele estava calado, fluía daquele silêncio, Flávio, um grande ensinamento. Todo mundo ali à volta aprendia. Ele olhava para a galinha, seus pintinhos, e ele ensinava uma grande lição a Israel. Ele olhava para o barco, para o pescador, para a rede, para o denário, enfim, para a migalha de pão, enfim, para tudo que estava próximo dele, ele sempre ensinava. A multidão, então, junta-se em torno de Jesus e ele começa a ensinar. E aí no versículo 3, ocorre de fato e de verdade o encontro singular. Viu aí, Maria Luiz? Tinha uma multidão em volta de Jesus, mas agora mais 2 outros seres, ou segmentos, chamam a atenção e promovem ali uma reunião, uma aglomeração íntima com Jesus Cristo. Naquele tempo não tinha Covid. E aí, de repente, diante de Jesus Cristo, apareceram os escribas e os fariseus. Então, nós temos aqui Jesus, o mestre por excelência. O Deus eterno, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Enfim, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E agora me chega os escribas e os fariseus. Então nós tínhamos Deus e nós tínhamos os escribas e fariseus. 2 segmentos. Escribas que ficavam escrevendo, compilando a lei, o Velho Testamento, fariseus que estudavam e achavam que colocavam tudo aquilo em prática, num viver debaixo de mandamentos. Homens, para a época, o filé da sociedade, o top das galáxias. Os homens que conheciam a lei, que conheciam o Velho Testamento como ninguém. Mas para que esse encontro pegasse fogo e se tornasse muito interessante, Deus em Jesus Cristo já estava ali, me chegam os escribas e fariseus,
E ainda no versículo 3 eles trazem mais um personagem, uma mulher. Mas não era uma mulher comum. Era uma mulher pega em adultério, que ficou conhecida eternamente como uma mulher adúltera. Então nós temos um encontro de 3 segmentos singulares. Deus, o suprassumo da legalidade, o suprassumo do andar, entre aspas, correto, de seguir a palavra escrita, e o suprassumo do pecado daqueles dias, uma mulher adúltera, desprezada, passiva de ser apedrejada. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer homem, qualquer 3 testemunhos juntassem 3 e dissessem, não, sim, ela é adúltera. Eles poderiam pegar pedras e apedrejá-la, estou falando que estou plural fora da noção hoje, apedrejá-la fora da cidade. Bastasse 3 testemunhas para que ela fosse executada. Sem moral, desprezada. De uma forma muito incrível, os 3 se encontram ali. E eu gosto de dizer que Deus tem uma tríade da sua revelação. Na arca do testemunho, o que tinha lá dentro, Gabriel? Ajuda para os universitários? Lê Bíblia, escola bíblica. Dentro da arca da aliança tinha a lei de Moisés, as tábuas dos 10 mandamentos, tinha o que mais? O maná que caiu do céu, e tinha o que mais? A vara de Arão que havia florescido. Representava a lei, o pão da vida, que era Jesus Cristo, a graça, e representava os profetas em Arão. Foi assim lá na transfiguração de Cristo, lá no monte. Cristo, Moisés e Elias se resplandecem. De novo Moisés na lei, Elias nos profetas e Jesus Cristo na graça. Há um quê de tríade dessa revelação da Trindade, da glória de Deus. E aqui me aparece Deus encarnado em Jesus Cristo, o Deus Emanuel. Aqui me aparece a lei, e aqui me aparece uma mulher digna de ser apedrejada, pecadora, infame, rejeitada. O encontro é singular. E então é exposto o delito daquela mulher no verso 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: olha que situação, que circunstância. Você já passou por isto? Quem foi aluno com suas escolas já, sendo a coordenadora, diretor, o professor, o pai, a mãe, bota o menino no meio, todo. Eu fico imaginando hoje, eu imagino essa cena, como talvez sendo a mais crucial da vida da criança, todos à sua volta, o julgando, o condenando, superiores a ele. E aqui foi desse tamanhozinho, Rael. Os escribas fizeram ali um círculo, Jesus Cristo ali, não tem como fugir, botaram a mulher no meio, Carol, e vamos lá contar, vamos lá expor ela. Eu acho incrível como a história vem nos trazendo Deus de uma forma tão maravilhosa. E a mulher ali no meio, e disseram-lhe: mestre, ó Jesus, o mestre. Esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Ela foi apanhada em flagrante. Em outras traduções dizem flagrante adultério. Não tem como negar que ela estava em pecado. Não tem como negar que ela merece ser apedrejada. E eles fazem uma coisa interessante. Compartilhava com alguém esses dias, que como pastor, por que as pessoas, eu ainda nunca entendi, por que as pessoas, todo mundo que eu conheço, mas por que as pessoas em si querem evangelizar pastor? Você chega por isso eu não curto muito festinha de família, porque eu chego lá no meio da sua família, esse aqui é meu pastor, aí vem o tio bêbado me evangelizar.
E ele veio me contar os 3 versículos que ele aprendeu de cor antes de desviar. É uma coisa espetacular. E vídeo, então, eu recebo vídeo de mensagens toda hora. E aí, assim, os escribas e fariseus fizeram com Jesus, no verso 5. Eles foram ensinar Jesus o que ele deveria fazer, o que estava escrito na lei. Olha aí, 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tipo assim, uai, Jesus Cristo, por acaso você não sabe o que tem que fazer? Ela foi pega em flagrante adultério. Está claro na lei, tem que apedrejar tal. Eles olharam para a cara dele, imagino eu, Flávio, que eles pensaram lá, dentro de si mesmo, agora o pegamos. E no verso 5, eles fazem uma pergunta capciosa. Tu, pois, o que dizes? É mais ou menos assim que a gente faz com Deus. A gente já resolveu tudinho, não tem mais na dica de nada para ser resolvido. Aí a gente chega diante de Deus e fala assim, Deus, e o que tu dizes? Sobre essa circunstância, situação, decisão, enfim, sobre esta minha vida. Eles já haviam decidido, ela deve ser apedrejada. A lei diz, mas por acaso, assim, como nós temos um tempinho aqui de sobra antes de matá-la, conta aí para nós, Jesus, o que o Senhor diz sobre isso. Foi bem assim. Aí Jesus toma 4 atitudes. A primeira, no verso 6. Olha essa atitude de Jesus. Fiquei emocionado quando eu li isso. 6. Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Eu quero abrir um parênteses para a gente pensar sobre nossa vida. Você tem um coleguinha de trabalho que adora te acusar? Jesus também tinha. Os escribas e fariseus. Mas como eles adoravam acusar Jesus, e eles chegaram e falaram e teceram essa narrativa para estressar o dia de Jesus. Eu acredito que Jesus não tinha pressão alta. Mas se tinha, era isso que eles queriam fazer, que ele tivesse que tomar um presságio naquele dia. Ele lá, com seus afazeres, aí me vem lá dos infernos, Gabriel, os escribas e fariseus, para incomodar Jesus, com o discurso já pronto. Ela é adúltera, além diz que ela deve ser apedrejada, mas fala aí, o que o Senhor diz? E eles falavam com um simples intuito de o acusar. Mas olha que atitude. A primeira atitude. E essa primeira atitude me emocionou, me derrubou, me chamou a atenção e me mostrou o quanto eu sou vil pecador e não dou conta, não tenho dado conta de fazer ela na maioria das vezes. No verso 6. Mas Jesus. E o mas é uma adversativa que diz que enquanto eles faziam isso, Jesus fazia aquilo. Enquanto os escribas e fariseus sapateavam, davam espetáculo diante da mulher adúltera e de Jesus. Aí o texto diz, mas Jesus, inclinando-se, do tipo, nem te ligo farinha de trigo. Do tipo, nem te ligo farinha de trigo. Jesus simplesmente inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Além de demonstrar, e eu fiquei emocionado com isso, porque nós sabemos que João o Batista era analfabeto. Nós sabemos que não há uma linha na Bíblia escrita por Jesus Cristo. Aí, de repente, Jesus estava escrevendo com o dedo na terra. Aí eu, primeira coisa, assim, gente, que glória, Jesus era alfabetizado. Sabia escrever. Como professor, eu fiquei emocionado com isso. Poxa!
Eu fiquei imaginando o Deus eterno na sinagoga aprendendo os garranchos do hebraico. Mas além de demonstrar nessa sua primeira atitude que ele era alfabetizado, demonstrou também que ele era equilibrado. Quantos de nós damos conta de respirar quando os nossos acusadores vêm nos tentar, nos acusar? Respirar e escrever. Quantos de nós simplesmente dão conta de olhar para si e não se dignar à acusação alheia, infundada, e não dar resposta aos seus acusadores? Era peculiar de Jesus Cristo. Foi profetizado por Isaías que ele iria sempre mudo perante os seus tosqueadores. A primeira atitude foi de equilíbrio, foi de anotação. Ninguém escreve sem pensar. Estava dando aula de reforço na escola e falava assim: pensa, você está tentando escrever sem pensar, pensa. Ninguém escreve sem pensar. Parou, meditou, e todo o circo à sua volta não lhe afetou. Achei super, como dizia nosso ex-irmãozinho. Super atitude, a primeira atitude de Jesus Cristo no versículo 6. Simplesmente inclinou-se e foi escrever na terra. A segunda atitude no verso 7 até o 9. E como insistissem, e Gabriel, se tu tem um coleguinha de trabalho que gosta de te acusar, fica frio, ele vai insistir. É assim historicamente. E verso 7, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe. Segunda atitude. Simplesmente, Gabriel, ele perguntou. Disse-lhes, aquele que entre vós está sem pecado, seja o que atire a primeira pedra nela. Ou seja, o primeiro que atire pedra contra ela. A segunda atitude de Jesus Cristo com aqueles homens foi chamá-los à razão. E eu achei isso incrível, quando ele olha para os escribas e fariseus, e olha profundamente depois de escrever no chão. E eu tive um professor no seminário que filosofou, poetizou, que ele escrevia, sabe o que ele escrevia no chão, segundo esse professor? Os pecados daqueles homens. Fulano de tal, o Benjamim, já adulterou com essa mulher, já pagou ela. O Levi nega esmola aos pobres. O Bartolomeu, ele espanca a mulher dele. E aí, segundo esse professor, ele filosofava, viajava, que Jesus ali na areia escrevia os pecados de cada um deles. A verdade é que não se sabe o que ele escrevia. Se sabe que trouxe um grande impacto na vida dos acusadores. E simplesmente aquele que não tem pecado, que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Sabe uma coisa interessante que eu acho sobre Deus? Ainda que a gente não goste, ainda que a gente tampe os ouvidos, os olhos, ainda que a gente finja que não é conosco, mas Jesus tem uma habilidade de nos chamar à razão, uma sutileza. A gente tem a habilidade de fingir que não é com a gente, né? Contar dessa semana, de segunda-feira, foi trágico. Eu não contei, eu acho que eu não contei para ninguém. Que as vergonhas do dia a dia. Fui caminhar, né? Só quente, torrado. E fui. E na minha caminhada, eu passo na porta de uma escola. De uma escola que eu já trabalhei por perto, diríamos assim. E que conheço a maioria de quem trabalha lá. E estou passando, né, e caminhando, esportivamente feliz. E uma professora lá dentro da escola, no portão que eu conheço, está dando tchau. Aí, desapercebido, eu olhei e dei tchau. Ainda sorri.
Quando eu dei tchau e sorri, eu vi um pai com o neném a uns 2 metros dela e vi que ela estava virada para o neném, tentando chamar a atenção do neném. E todas as professoras ali viram eu dando tchau para ela. Aí eu fiz igual crente. Eu dei aquela disfarçada básica, que vou te contar. Aquela saída estratégica pela esquerda, que até eu duvidei que eu tinha dado tchau enganado. Mas o bem da verdade é que, por mais que você saiba disfarçar bem, Jesus Cristo tem uma habilidade, um amor, uma compaixão, uma graça de te chamar à razão, de simplesmente olhar para você e tocar no seu calcanhar de Aquiles, de cortar as suas juntas e medulas, como fez com Jacó, no vale de Jaboque. Aquele que não tem pecado, seja o que atire a primeira pedra. A segunda atitude, chamar o homem à razão. A terceira atitude, e ele simplesmente, no verso 8, tornando a inclinar-se, escrevia a terra. Olha que maravilha, sem discussão, sem bateção de boca, sem justificativa. Eu quero chegar a um ponto de maturidade e não mais ficar dando justificativa. Tá bom, me acusou? Anotar, fazer igual telefonia. Tem 6 meses que eu estou tentando cancelar minha linha da Oi. Gente, céu, você tem noção da habilidade que eles têm de falar assim, ok, tenha um bom dia, foi anotada a sua reclamação e desliga. Eu quero chegar a esse nível. Falou, tá, deu canseira, insultou, acusou, deu espetáculo. Ok, tenha um bom dia, anotei vossa reclamação. Simplesmente Jesus tornou-se a inclinar e escrevia na terra. Verso 9. Terminando aí, chamar. Quando ouviram isto, redarguiram da consciência, bateu a consciência pesada, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Viu que tinha uma multidão, virou uma aglomeraçãozinha de um círculo com os escribas e fariseus, a mulher e Jesus. Agora os escribas e fariseus, chamados à razão, foram embora. Ficou Jesus e a mulher, e Jesus toma uma terceira atitude no verso 10. Endireitando-se, Jesus, eu acho que a professora dele falou assim para ele, senta direito, menino, senão sua coluna vai ficar torta. Quem já estudou mais de 4 meses já ouviu isso. E quem é professor já falou isso pelo menos 5 vezes por semana. Sente direito, menino, sua coluna vai ficar torta. E endireitando-se Jesus, aprumou, tomou postura, verso 10. E não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, na sua terceira atitude, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele chama aquela mulher à existência. Vocês perceberam que até agora ninguém se dirigiu à mulher? Perceberam que na narrativa até agora ninguém falou com ela? Ninguém perguntou se ela estava gostando ou não de ser apedrejada? Ninguém perguntou para ela se ela era inocente ou não. Ninguém perguntou para ela se ela estava curtindo que ia ser morta daqui a pouco por pedras. Ninguém. Absolutamente ninguém a levou em consideração até aqui. Mas Jesus Cristo, nessa terceira atitude brilhante, digna de Jesus Cristo, ele olha para ela e diz, onde estão, mulher, os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele a trouxe à existência. Sabe, Aline? Sabe uma coisa que eu acho espetacular em Jesus Cristo? A habilidade dele nos trazer à existência. Fico pensando assim, tem um texto de Paulo aos Coríntios, Israel, diz assim, por amor de Cristo, somos entregues à morte o dia todo. Falei, poxa, como Tozer tem razão quando diz que o cristianismo é paradoxal em si. É complicado ser crente.
Porque ao mesmo tempo que a Bíblia me convida a ser entregue à morte dos meus desejos e vontades o dia todo, eu me encontro com Jesus que me traz a existência, que me traz a vida, que chama os escribas e fariseus à razão, mas que pega a mulher julgada e dá voz a ela. Cadê os teus acusadores? Não estão mais aqui? Não te condenaram? Terceira brilhante atitude. Chama a mulher à existência. Jesus já chamou você à existência? A distinguir-se do resto da humanidade, a olhar para o espelho e dizer assim, poxa vida, Jesus me amou. Terminei de ler um livro, a autobiografia do John Bunyan hoje, e achei incrível, ele termina suas palavras dizendo que ele ficou 12 anos preso, e a maioria dos seus escritos foram nesses 12 anos de prisão. E ele diz que quando foi trancado, quando foi preso por pregar o Evangelho, ele experimentou, ele percebeu algo que ele jamais havia percebido. Na solidão da cela, ele descobriu como Deus era presente em sua vida. Como Deus o cercava. Como Deus era com ele. Nós precisamos, com muito desespero, entender que Deus é conosco, que Deus nos ama. Que Ele está conosco. Sabe, que Ele nos chama à existência, que Ele olha e diz, vem cá, mulher, pode falar, fala comigo, eu te considero, eu te perdoo. E aí na sua quarta atitude, no versículo 11, e ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, aí aqui agora, a terra tremeu comigo. Olha o que Jesus fala duas coisas sensacionais, teologicamente sensacionais, dá livro. Ele fala duas coisas espetaculares. Ele olha para ela e fala assim, olha o que está escrito no verso 11, nem eu também te condeno. Não é a coisa mais espetacular de se ouvir? Sabe quando todos te acusam, Jesus olha para você e diz assim, eu não te condeno. Eu gostava de falar num tempo passado que entre a opinião de todo mundo e a de Jesus eu fico. Eu prefiro, eu escolho ficar com a de Jesus. E a dele é, nem eu te condeno. Maravilhoso, né? Acho que aquela mulher, Nayara, nunca tinha ouvido nada tão grande, nada tão gloriosamente semelhante a essas palavras de Jesus. Nem eu te condeno. Sinto que parece que o abismo se desfez. Esse momento, eu sinto como que se as trevas houvessem sido dissipadas. Nesse momento eu sinto como se tudo tivesse sido transformado. Nem eu te condeno, em resumo, traduzindo, você está perdoada. Não há mais nada contra ti. A lei que os escribas e fariseus evocaram, eu cumpro por você. A morte que você merecia, ser apedrejada fora da cidade, eu morro por você. O castigo que te traz a paz, eu sofro por você. Os pecados que te lançariam no inferno, eu carrego, eu tomo sobre mim por você. Nem eu te condeno. Ponto e vírgula. Parece que tudo tinha terminado bem, não é? Até aqui tudo muito maravilhoso, não é? A expressão máxima do amor de Deus, a graça de Deus, poder de Deus, a glória perdoadora de Deus, o Deus abençoador. Mulher, nem eu te condeno. Ponto e vírgula. Aí parece que tudo para e dá aquela freada.
E parece que muda tudo. E Jesus simplesmente diz agora: vai-te e não peques mais. E aí eu olhei para Jesus Cristo dizendo isso, e procurei na minha agenda telefônica o número de 5 esquerdistas, para a gente ir lá para a praça manifestar contra Jesus. Como assim eu te perdoo, mas vai e não faz mais isso? E aí eu perguntei com uma música: que amor é esse que me perdoa, mas me diz para não fazer mais? E aí eu me perguntei, e eu só não infartei porque o ar-condicionado estava ligado. E aí me perguntei: que graça é essa que me manda ir e não fazer mais? E aí parece que vem um turbilhão de coisas sobre mim: conserte a sua vida, ande no caminho direito, cumpra as ordenanças de Jesus Cristo, seja crente fiel, nunca mais adultere. Que preconceito foi esse agora? E aí parece que tudo mudou na história. Vai e não peques mais, como assim? Recentemente, estava fazendo estudo com o Onan. Nós fomos ler, para mim pela 50ª vez, para ele pela primeira vez, Gênesis. E nós fomos ler mais especificamente o encontro de Abraão com Melquisedeque. E aí já entrei de sono. Melquisedeque é o cara. Ele chegou, foi pernoitar no acampamento de Abraão, já chegou trazendo pão e vinho, já sentou, já celebrou uma ceia, já orou, já glorificou Deus, já recebeu de Abraão dízimo de tudo aquilo que Abraão tinha. Quando eu acabei de falar, ou não, olhou para a minha cara e perguntou assim: com que moral? Quem ele achou que ele era para fazer isso? E eu empolgado: quem é esse cara que chega lá para Abraão e vai fazer culto? Eu: não, é Melquisedeque, bate na boca. Vamos lá para Hebreus. Aí Hebreus escreve: segundo a ordem dos sacerdotes eternos, Jesus Cristo é descendência do sacerdócio eterno de Melquisedeque, não teve princípio nem fim, não teve genealogia. Praticamente a glória de Deus se manifesta e ele cria a ordem dos sacerdotes eternos. Com que moral? Ele era o cara. Jesus Cristo é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe o que isso quer dizer? Jesus Cristo pertencia a uma categoria de sacerdote fundada, cujo primeiro foi Melquisedeque. Aí lembrei do Onan, olhei para Jesus e usei as mesmas palavras: Jesus, quem tu pensas que é para perdoar? E agora vim falar para ela que ela não pode fazer mais. E parei aí e fui caminhar. Eu fiz 10 quilômetros com isso. Não tem base, Jesus, está errado. A graça que estão me evangelizando diz que ela podia continuar adulterando. Diz que está tudo bem, mas Jesus olha para ela e diz assim: vai-te, não peques mais. Glória a Deus que sabia o texto de cor, e na minha caminhada fui: então por quê? Jesus, me conta, me conta. E lá no 6º para o 7º quilômetro, me veio isso no coração. No verso 12: falou-lhe, pois, Jesus outra vez. Tipo, eu quero te clarear, porque eu desejo muito que você vá e não peques mais. Você não confunda as coisas, você não se equivoque, você não erre. Eu quero te ensinar. Vem cá e eu vou te falar outra vez. E falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Cara, olha que glória. Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue, ó mulher, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí, então, eu pude entender o vai-te e não peques mais. Não é para nenhum merecimento. Não é para cumprir nenhuma lei, como muitos indoutos pensam. Não é para ser mais bonito do que a Ivanilda. Não é para achar que eu sou melhor do que os outros. Mas é simplesmente pelo fato de que aquele que me perdoou, ele é a luz do mundo. E ele me perdoou me iluminando. E se eu fui iluminado, eu não andarei mais em trevas. E Jesus clareou meu coração. Você vai fazer toda a minha vontade, lá pelo 10º quilômetro. Você vai lutar para fazer a minha vontade, às vezes você não vai conseguir, mas você vai lutar ferrenhamente, ó mulher adúltera, para fazer a minha vontade, porque eu sou a luz. Eu te perdoei, eu te dei luz. E agora que você tem luz, você não precisa mais, vai, não peques mais, ande agora na luz. Você não precisa mais andar em trevas. Sabe por que um crente verdadeiro serve Jesus Cristo? Porque ele não precisa andar em trevas. Mas ele tem a luz da vida. E achei interessante essa tradução, porque eu sempre tive esse versículo, terá a luz da vida eterna. Sempre pensava na salvação lá depois da morte, do juízo lá no céu. Mas não, mas terá a luz da vida. Você poderá andar em luz aqui. Você não precisará andar no desequilíbrio aqui. Você pode aprumar a sua vida aqui e agora. Jesus, calmamente, então, encerra, dizendo: eu sou a luz do mundo, ó mulher. Quem me segue, se você entender o meu perdão, a minha luz, você não andará mais em trevas. Por isso que vai-te e não peques mais. Sem a neura de merecer, sem a neura de ser melhor, sem a neura de, se eu não fizer isso, eu não vou prosperar, sem a neura de, se eu não tocar nisso, eu não comprar aquilo, eu não vou prosperar. Simplesmente pela glória, a graça e a majestade divina de ter sido liberto e poder andar na luz. E aí eu encerro com as palavras de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 16. Porque ele nos transportou do reino das trevas para o reino de luz do seu Filho amado. Nós somos da luz. Nós andamos na luz da vida. Porque Jesus Cristo nos deu essa luz ao nos perdoar de todos os nossos pecados. Pai, eu te dou graças, eu te honro, tua palavra é maravilhosa e eu amo o Senhor. Acima dos homens, acima das circunstâncias, acima da igreja, eu amo o teu nome, Jesus, eu amo a tua palavra. Eu amo, ó Deus, a obra que o Senhor fizeste ali na cruz em meu lugar. A forma gloriosa com que o Senhor se encontrou comigo. Assim como o Senhor encontrou com aquela mulher e deu luz às suas trevas. Toma cada vida que nos ouve, cada vida que está conosco. Deus, e dá essa mesma luz, para que possam mandar, não mais em trevas, mas tenham a luz desta vida. Porque o Senhor é quem tira de nós toda culpa. Eu te louvo, eu agradeço a ti, eu honro o teu nome, no nome de Jesus.